Ou seja, a partir do momento em que o trabalhador não percebe a sua capacidade transformadora do mundo, fica permeável à ideologia, fica permeável a um processo de estranhamento de si próprio, fica permeável a um processo, muitas vezes, de depressão, de doenças até profissionais, de burnout, etc, etc. Um camarada, após ver o meu vídeo de alienação, sobre a alienação, fez-me chegar uma perspectiva que eu achei interessante, que foi, tu explicaste teoricamente o que é a alienação, tu conseguiste elaborar bem o que é que significa o conceito e dar-lhe uma vertente complexa bastante densa, e isso foi interessante, mas acho que não abordaste o tema da alienação como eventualidade prática na vida das pessoas. Ou seja, eu foquei muito na parte teórica, na dimensão teórica daquilo que é a teoria da alienação marxiana, não é? Aquilo que é a teoria da alienação para os marxistas. Não obstante, eu não me foquei nos aspectos ou nas consequências que isso pode ter no dia-a-dia da classe trabalhadora. Então acho que é importante eu agora fazer uma espécie de vídeo complementar, não é? De observação complementar àquele que foi o vídeo sobre a alienação. Então, só para recapitular, nós temos aqui uma parte importante daquilo que é a teoria da alienação, que eu vos vou ler, mas só para quem não viu o vídeo, e depois eu vou deixar a aparecer no ecrã o vídeo, quando isto sair em vídeo, quando isto sair em corte no YouTube. A alienação, no fundo, tem que ver com o facto do trabalhador não se ver no produto do seu trabalho. A divisão do trabalho no capitalismo faz com que o trabalhador se ocupe de tarefas cada vez mais minuciosas, cada vez mais pequenas no âmbito da produção, e é muito provável que uma sapatilha destas, o trabalhador numa fábrica só se concentre nos cordões da sapatilha e não saiba que, de facto, depois, quando essa sapatilha aparece no mercado, essa sapatilha é contributo do seu trabalho, ok? Isso, no fundo, é a alienação. E mais tarde falaremos sobre o fetichismo da mercadoria, que é um resultado da alienação. Então, 3 aspectos fundamentais da alienação. Marx sublinha 3 aspectos da alienação. O trabalhador relaciona-se com o produto do seu trabalho como sendo algo alheio a ele, que o domina e lhe é adverso. O trabalhador é alienado em relação às coisas que produz. Portanto, o trabalhador não se vê no fruto do seu trabalho devido à forma como o trabalho se tem vindo a proletarizar. Nós podemos ver que, por exemplo, no livro que eu mencionei da Raquel Varela, na altura, ela falava que o artesão sabia todas as fases necessárias para produzir alguma coisa que ele produzia. Era um mestre artesão, não é? E mesmo os aprendizes artesãos podiam tornar-se mestres artesãos através da melhora no ofício, e, portanto, ele conhecia tudo sobre o seu ofício, conhecia fórmulas matemáticas, conhecia fórmulas químicas, etc, etc. Com a proletarização desses trabalhos, não é? Com a proletarização, com a grande indústria a produzir aquilo que antigamente era produzido pelo artesanato, o trabalhador deixa de ter de saber todas as ferramentas necessárias para produzir uma coisa e precisa de saber apenas a ferramenta necessária para produzir aquela coisa específica que ele está a produzir, que será parte da sapatilha, ou do carro, ou do frigorífico, etc, etc. O que significa que o trabalhador terá cada vez mais dificuldade em ver-se no produto do seu trabalho. Portanto, 2. A atividade do trabalhador não está sob o seu domínio, ele a percebe como estranha a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. O trabalhador é uma espécie de apêndice da máquina. O trabalhador, a partir do momento em que não decide sobre a sua produção e trabalha num segmento muito específico, sente-se completamente dependente daquele trabalho, que é através daquele trabalho que ele consegue garantir a sua subsistência, e não sente que tenha qualquer domínio sobre esse trabalho. Ou seja, ele sente-se um escravo desse trabalho, ele sente-se um apêndice dos meios de produção. 3. A vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, como eu disse, ou seja, o seu trabalho, que é a sua atividade vital consciente e que o distingue dos animais, deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva. Dessa maneira, no processo de produção capitalista, não é o trabalhador que usa os instrumentos de produção. Ao contrário, os instrumentos de produção, convertidos em capital pela relação social da propriedade privada, é que usam o trabalhador. Na medida em que existe propriedade privada dos meios de produção, os grandes industriais, os donos dos meios de produção, usam o trabalhador na medida em que ele não tem acesso aos meios de produção, tem apenas a sua força de trabalho para vender e para garantir a sua subsistência tem de trabalhar sobre um meio de produção que estará sob propriedade de um capitalista, que é o que tem os meios de produção. Então, necessariamente, o trabalhador tem de vender a sua força de trabalho porque é a única coisa que tem. Uma vez que ele nem sequer conhece o processo inteiro da produção, sente que o seu trabalho
isto acontece frequentemente, não faz sentido. E era sobre isso que eu queria falar. Esta sensação de vazio, de falta de sentido da vida, de completa ausência de significado, resulta da alienação no âmbito do capitalismo. É claro que nós não podemos fazer um diagnóstico a partir disto, não é? Mas quantas depressões é que não estarão associadas ao fenómeno da alienação? Quantos distúrbios é que não serão resultantes do capitalismo? Quantas procuras mirabolantes por significado é que não estarão associadas ao capitalismo, ao fenómeno da alienação? Quantas compulsões alimentares, quantas compulsões ao nível do consumo, quantos problemas, quantas tentativas de substituir a falta de significado da nossa vida com alguma atividade, alguma série, etc., não resultam necessariamente de sentirmos que durante pelo menos 8 horas do dia, 8 horas que estamos acordados necessariamente, estamos a fazer uma coisa que de facto não serve para nada ao nível da nossa vida pessoal, que não nos traz nenhum prazer porque nós não sentimos que aquilo é útil, ainda que possa ser útil para a sociedade e ainda que permita margens de lucro muito grandes aos capitalistas. O efeito prático da alienação é uma sociedade que vive estranha a si própria. É uma sociedade que tem dificuldade em conseguir conceber significado no seu cotidiano, que tem dificuldade em conseguir conceber uma existência que realmente tenha alguma essência. Esse é o resultado prático da alienação. Outro resultado prático da alienação é as pessoas acharem que o capitalismo é fundamentalmente necessário para que as coisas existam. Esse é outro resultado da alienação. A partir do momento em que as pessoas não sabem como produzem as coisas e não sabem que fases é que são necessárias para que o trabalho dê origem ao bem, elas ficam muito mais permeáveis à ideia de que o capitalismo é quase que uma força, um sistema que é absolutamente necessário para que se produza tudo. Quando, em boa verdade, os trabalhadores é que produzem tudo aquilo que é a vida material, aquilo que garante que nós podemos existir. Ou seja, a partir do momento em que o trabalhador não percebe a sua capacidade transformadora do mundo, fica permeável à ideologia, fica permeável a um processo de estranhamento de si próprio, fica permeável a um processo, muitas vezes, de depressão, de doenças até profissionais, de burnout, etc, etc. E resultado direto da alienação é precisamente um fenómeno a que Marx vai chamar o fetichismo da mercadoria. Depois do processo de produção, a mercadoria não transparece todo o trabalho necessário para que ela viesse a existir. Encobre assim as características sociais do trabalho humano, apresentando-as como características e propriedades inerentes. Desse modo, uma relação estabelecida entre humanos empenhados na produção de mercadorias assume a forma mística de uma relação entre coisas. O fetichismo ocorre quando os produtores esquecem que são eles que estabelecem uma relação social e não as coisas. Então, como é que nós atingimos este ponto do fetichismo da mercadoria? É precisamente como resultado da alienação. A partir do momento em que nós não sabemos que relações sociais é que estão envolvidas na produção de uma Air Jordan, por exemplo, a mítica sapatilha que agora até tem um filme na Amazon, nós tendemos a achar que, por exemplo, o dinheiro que pagamos pela sapatilha tem um valor intrínseco, da mesma maneira que a sapatilha em si tem um valor intrínseco. E quando nós trocamos a sapatilha por dinheiro, nós achamos que estamos a fazer uma troca de dois valores que têm valores em si próprios, que não são valorizados a partir de um processo de relação social. Isso é o fetichismo da mercadoria. É quando nós achamos que as coisas têm um valor inerente por si próprias e que as relações de troca se estabelecem entre coisas e não entre seres humanos produtores que produziram as coisas. Isso é fundamentalmente o fetichismo da mercadoria. E o fetichismo da mercadoria, por exemplo, é muito comum no caso daquilo a que nós chamamos a mercadoria troca, que é o dinheiro. O dinheiro, enquanto reserva de valor, é sujeito a muito fetichismo da mercadoria, porque vocês reparem que sentem que o dinheiro, não é, que o valor moeda tem um valor em si próprio, que o papel moeda tem um valor em si próprio, que mesmo a moeda em si tem um valor em si próprio, que o crédito tem um valor em si próprio, quando na realidade, tal como todas as outras coisas que são produzidas, resulta aqui de relações sociais. Então, esse fenómeno em que nós acreditamos que as propriedades de uma coisa são naturais e não um resultado de relações sociais, é aquilo a que nós chamamos o fetichismo da mercadoria. E isso é muito importante. É importante nós conseguirmos compreender esta dimensão do fetichismo na mercadoria, porque só assim é que nós conseguimos desmistificar como é que o capitalismo não é necessariamente importante para que as coisas possam ser produzidas. Há outros modos de produção, porque no fundo o que produz as coisas é o trabalho, ok? E a partir do momento em que nós achamos que é o capitalismo que produz as coisas, nós estamos aqui a incorrer em alienação, estamos aqui a incorrer em última instância em fetichismo da mercadoria.
Compreendem? Então acho importante relacionar estes dois conceitos, porque eu acho que o fetichismo da mercadoria não existe sem alienação, é um resultado até primário da alienação, percebem? Mas espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado claro este conceito que é o fetichismo da mercadoria. Eu compreendi a ideia e dá algo que pensar de facto. Faz lembrar bastante os comentários do Mark Fisher sobre saúde mental e significado no capitalismo no livro Realismo Capitalista. Bom exemplo. De facto, o Mark Fisher dedica algum tempo a falar da burocracia no capitalismo. Ou melhor, a burocracia no capitalismo pós-fordista. E de facto, os trabalhadores estão cada vez mais envolvidos aqui num manto de relações burocráticas em que eles fazem coisas cada vez mais pequenas e sentem que o seu trabalho tem cada vez menos significado. Então, esta sensação de que tu és apenas mais que és apenas mais uma pessoa que está a matar-se para sobreviver, que és igual a mais uma série de pessoas, resulta necessariamente a alienação. Porque tu não te vês como produtor daquilo que efetivamente é o teu trabalho. Tu vês-te como um apêndice do computador, da máquina, etc. E em última instância como um apêndice do patrão que te obriga a trabalhar, que te obriga aqui, através de uma relação desigual, a vender a tua força de trabalho. Porque depois, obviamente, os liberais vão dizer que não, mas nós vendemos voluntariamente a nossa força de trabalho. E eles não, porque muitos deles são burguesia, não é? Nós não podemos dizer que estamos perante uma relação que não seja desigual e que estamos perante uma relação livre. Não, estamos aqui perante uma relação que é necessariamente coerciva. A partida dessa ação voluntária é a morte. A contrapartida de não incorrer nessa ação voluntária é a morte. De fome. A partir do momento em que a contrapartida de alguma coisa é a morte, nós não podemos dizer que estamos perante uma relação que não seja desigual e que estamos perante uma relação livre. Não. Estamos aqui perante uma relação que é necessariamente coerciva. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.